Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Amós, capítulo 3, verso 3. Eu vou chamar aqui a minha esposa para fazer a leitura. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Irmãos, eu vou falar um pouco dessa palavra hoje, dessa pergunta. A palavra pergunta aí: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como andar junto. Por que eu vou pregar em cima dessa palavra? Quando eu era mais novo, eu sei que faz muito tempo, mas eu já fui novo um dia. Em casa tinha uma caixinha de promessas. E eu gostava de ler aquelas promessas. Eu amava aquilo. E todo dia, antes de sair de casa, eu lia uma promessa. E eu saía com aquela promessa no coração. Mas tinha vezes que eu pegava uma e não entendia. Aí, não é pra mim não. Aí pegava outra, não entendia. Também não é não. Pegava outra, não entendia. Eu falava, não, hoje não tem promessa não. Vou embora assim mesmo. Importante é a gente ler e procurar entender o que nós estamos lendo. Porque senão, se nós entendermos errado, nosso entendimento fica errado e a gente vai fazer o ensinamento de forma errada. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que lemos. É uma pergunta? É. Mas nós temos que entender o que essa pergunta quer dizer. E para isso, nós podemos fazer algumas perguntas para o texto. E é importante, irmãos, nós entendermos. Porque os olhos que têm que estar abertos, não é somente os nossos olhos aqui, mas os olhos do nosso entendimento. Porque se eu entender errado, eu vou falar errado, eu vou trazer um ensinamento errado. Vou mostrar que essa pergunta, ela pode trazer um ensinamento muito bom para nós, totalmente ao contrário do que está perguntando aí, que dá a entender, falando de uma separação, não é? Vamos fazer algumas perguntas ao texto. Minha esposa vai ler em Amós, capítulo 3, versos 1 e 2. Não feche sua Bíblia não, acompanhe a leitura. Amém? 1 e 2. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as gerações da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Bom, a gente tem que fazer algumas perguntas ao texto. Com quem ele está falando? Com quem o profeta de Deus está falando? Está escrito, com Israel. Ele está fazendo essa pergunta para quem? Para Israel. Amém? Amém. Está perguntando para Israel: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como andar junto. Ele não faz só essa pergunta. Ele faz mais perguntas. Num total de 7. Mas minha esposa vai ler mais 2 perguntas. Versículo 5. Versículo 5. 3, 5, tá? Vamos só continuando. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Está vendo, irmãos? Como é que uma ave vai ser apanhada no laço se o laço tem que ser armado, não tem? Não tem que pôr uma armadilha para a ave cair nele? Se não tiver uma armadilha, como é que a ave vai cair nela? Não é assim? Não é o que está sendo perguntado ali? Não tem como. São perguntas que sempre vai ter a resposta não. Você pode ler o texto na sua casa.
são uma sequência de 7 perguntas, que sempre a resposta vai ser não. E por que a ênfase no não? Minha esposa vai ler mais um verso aí. Continuando, Amós 3, é o 7 agora, irmãos. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha aí, a ênfase no não é para dizer que o Senhor não faz nada ou não permite nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, sempre que o Senhor for fazer alguma coisa, Ele revela o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, nós precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres de Deus para profetizarem, para revelarem para nós as coisas que ainda vão acontecer. Lembra que em 2020 teve uma pandemia? E muita gente morreu por meio dessa pandemia. Eu não vou generalizar, porque eu não vejo tudo, mas eu observo. Eu não vi ninguém, nenhum profeta, falar dessa pandemia. Ao contrário, as pessoas fizeram campanha nas igrejas de 12 dias de oração, de clamor, para 12 meses de bênção. Eu vi essa campanha na Avenida Inajá. Mas ninguém pode garantir que vai estar aqui durante 12 meses. Muitos irmãos que eu amava em Cristo, continuo amando porque eles não morreram, eles apenas dormiram no Senhor, acabaram morrendo por causa dessa pandemia. Fizeram a campanha, mas morreram. Porque a nossa vitória, irmãos, como disse o pastor Valmir, como disse o pastor Mores, não é aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vitória está em perseverar firme nos caminhos do Senhor. Porque aquele que for até o fim, herdará a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. A nossa vitória não é somente nesta terra. Buscamos algo maior e algo melhor. Muitos estão pregando apenas coisas materiais. Muitos materialistas estão pregando que morreu, acabou. Mas a nossa esperança é Cristo. A morte não termina com a nossa vida, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor fez uma promessa de voltar. Quantos entes queridos eu não perdi, não só nessa pandemia, mas pessoas que eu amava, que andaram junto comigo nesta terra. Meu tio, que ainda vive, ainda disse para mim: o que mais nós sentimos falta são daqueles que se vão, que perdem a sua vida. Mas nós, queridos, temos uma esperança, que a morte não é o fim, mas quando Jesus voltar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. E eu creio que eu vou ver minha mãe no reino dos céus. Eu creio que eu vou ver o meu pai no reino dos céus. Se você crê nesta promessa, continue firme nesse caminho e pratique a palavra do Senhor. Às vezes nós temos muitas coisas nessa terra, às vezes não temos nada. Jesus não tinha nem onde inclinar a cabeça. Mas nós não vivemos apenas pelas coisas dessa terra. Nós vivemos na promessa do Senhor, que disse que vai voltar e tem uma morada preparada para mim e para você. Deus maravilhoso. Aleluia. Deus santo, Deus de glória. Minha esposa ainda vai ler 2 versículos. Em Amós
continuando aí, tá? O 10 e 11. Porque não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, aquele que entesouram os seus palácios, a violência e a destruição. Porque o Senhor Jeová diz assim: derrubarão a sua fortaleza e os teus palácios serão saqueados. Olha, irmãos, por que o profeta faz essa pergunta para Israel? E é para Israel. A gente leu aí no verso 2 que ele está falando com Israel. Ele faz essa pergunta porque Israel estava em pecado. O povo não era reto na presença de Deus. O povo cometia pecados. E aqui nós encontramos Amós chamando o povo ao arrependimento. Isso é um verdadeiro profeta de Deus. Aquele que chama as pessoas para a vontade de Deus, para o querer de Deus. E como é importante nós entendermos. Quarta-feira eu estive aqui, o missionário Bem-vindo pregou uma palavra falando sobre João Batista. E ele disse que os discípulos, a mandado de João Batista, foram perguntar para Jesus se era ele ou deviam esperar outro, não é? E ele trouxe aqui a revelação que eles foram perguntar não porque João Batista tinha dúvida, mas porque os discípulos tinham dúvida. Por isso que João mandou eles perguntarem. Você vê como é que nós vamos abrindo os olhos do nosso entendimento. Irmãos, eu não sei tudo não. O irmão Bem-vindo, o missionário Bem-vindo trouxe aqui uma mensagem que trouxe revelação também. Trouxe o abrir dos nossos olhos. O abrir do entendimento dos nossos olhos para real sentido da palavra de Deus. Fico muito feliz quando eu venho para a casa do Senhor e tenho os olhos do meu entendimento abertos. Eu também aprendo, porque nós aprendemos uns com os outros. Não é porque eu sou pastor que eu sei de tudo, não sei de tudo, mas pelo menos eu tenho humildade para aprender. Porque eu não cheguei no cargo máximo. Cargo máximo, quem tem é a palavra de Deus. Eu aprendo. Muitas coisas eu aprendo. Aqui nessa palavra, como eu falei, Amós chama o povo de Deus ao arrependimento, porque eles estavam em pecado. E ele está falando com Israel. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Não tem como andar junto. Minha esposa falou da Torre de Babel. É o mesmo entendimento que eu tinha, é como ela falou aqui. Eu acreditava que essa palavra produzia separação. Eu já vi casamentos sendo acabados por essa palavra, que a pessoa se separa e fala: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Eu não tenho mais acordo com você, a gente não fala mais a mesma língua, então vamos nos separar. Mas o Senhor diz na sua palavra: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aleluia. Então o que quer dizer essa palavra? Na Torre de Babel, quando cada um começou a falar uma língua, o Senhor tinha um propósito. O Senhor queria que eles enchessem a terra. E eles queriam fazer uma torre para que o Senhor não os espalhasse sobre a terra. O propósito era eles ficarem lá naquele lugar, mas não era a vontade de Deus. Então Deus confundiu as línguas. E cada um começou a falar numa língua diferente. Então houve o que? Separação. Mas qual era o propósito? Encher a terra. Hoje a terra já está cheia. Hoje a terra está cheia. E você pode ver que cada país fala uma língua diferente. Alguns falam a mesma língua, mas muitos falam língua diferente. Porque foi confundido lá na Torre de Babel, onde eles não obedeceram à vontade de Deus, que era encher a terra. Quando o Senhor veio, morreu numa cruz e ressuscitou, Ele falou para os seus discípulos: vão pregar o Evangelho. Mas não façam isso agora.
esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E os discípulos aguardaram a promessa do Senhor. E desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a andar nesta caminhada. Você e eu não devemos caminhar sozinhos, mas devemos orar, pedir a misericórdia de Deus e a presença do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos leva e nos fortalece a praticar a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós não somos nada. Mas o Senhor derramou a promessa do Espírito Santo. E diz a palavra que cada um começou a falar numa língua diferente. Sabe o que significa isso? Quando o Senhor disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, a toda tribo, língua e nação, significa que o Senhor quebrou a barreira das línguas. E hoje, se nós entendemos o Evangelho na nossa língua, é porque no dia de Pentecostes, eles começaram a falar em outras línguas, e o Evangelho chegou até mim e até você. Hoje sabemos do Senhor, sabemos da salvação, temos a promessa da vida eterna, porque o Evangelho chegou até mim e até você na nossa língua. Porque o Senhor, no Pentecostes, mostrou que quebraria a barreira das línguas. O propósito na Torre de Babel era encher a terra. O propósito no Pentecostes era que o Evangelho fosse pregado para mim e para você. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Se nós olharmos para esta palavra, Israel tinha um acordo com Deus, e esse acordo estava na lei do Senhor, e eles não estavam obedecendo aquilo que Deus pediu para eles. Eles não estavam de acordo com a palavra de Deus. E aí vem a pergunta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é que eles podiam dizer que era o povo de Deus, caminhar no pecado, agir no pecado? Como? Assim também sou eu e você. Se dizemos que somos cristãos, precisamos agir como cristãos. Porque que comunhão tem o Senhor com as trevas? Que adianta eu dizer que sou cristão, mas não ando de acordo à vontade de Cristo? Não adianta nada, irmãos. Eu tenho que andar de acordo à vontade do Senhor.